Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás como betume por dentro e por fora. Desse modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, o segundo e o terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para o conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para o conservares com vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Lá em Mateus 24, versículo 32. Mateus 24, 32. Diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis nem o dia em que vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Até aqui. Pai, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque ela é pontual, ela é atual.
Obrigado, Senhor, porque ela traz luz ao nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, iluminados, vivermos como filhos da luz, vivermos de acordo com aquilo que está escrito, que é a voz comunicável do Senhor a nós. Em nome de Jesus, Pai, enquanto a Tua palavra está sendo ministrada, que Teu Santo Espírito tenha liberdade, ó Deus, para continuar, ó Deus, a nos envolver e a falar ao mais íntimo e profundo do nosso coração. Essa é a nossa oração, o nosso clamor, a nossa súplica, em nome de Jesus. Livra-nos de toda distração e inquietação, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Buscando o coração do Senhor, Ele trouxe essa palavra para junto nós impartirmos nessa noite. Nós estamos aí, começamos a série de mensagens do Famílias Fortalecidas. E nós precisamos então discernir à luz da palavra como devemos nos portar como família do Senhor e família biológica também, no que diz respeito a sermos fortalecidos, sermos uma família fortalecida e não enfraquecida. E a dinâmica do reino de Deus, ela é diferente da dinâmica da terra, das realidades desse mundo, porque o mundo muitas vezes tenta demonstrar uma força que é inexistente, e nós, na verdade, reconhecemos que não somos nada. Nós reconhecemos que somos fracos, e à medida que mostramos a nossa vulnerabilidade, então Deus se manifesta com a força dele. É diferente. O mundo, ele veste uma roupagem de orgulho, e que às vezes acaba, na verdade, tendo a aparência de ser fortalecida, de ser forte, mas a verdade por dentro está quebrado, está enfraquecido, está doente. Mas nós somos aqueles que reconhecemos que somos falhos, que carecemos daquele que nos cura, daquele que nos salva, aquele que nos restaura. O diferencial daqueles que são família de Deus é se humilhar e entender que a humildade é a expressão que Cristo nos ensinou com o seu viver. E quando somos humildes e reconhecemos a nossa dependência dele, então somos fortalecidos. Famílias fortalecidas são famílias que não vivem independente daquilo que é a vontade de Deus, mas totalmente dependente da vontade de Deus. Essas são as famílias fortalecidas, famílias que reconhecem a sua condição miserável, caída e pecaminosa, para que então agora, com a graça revelada e manifesta, nós sejamos redimidos, regenerados, e possamos então agora ter esperança de transformação. Ele vem, Cristo, e Ele se manifesta, e Ele nos livra do cativeiro, daquele lugar de prisão que o pecado nos leva a viver. Agora Jesus nos leva a viver livres. Por isso que Ele chama a gente para viver a liberdade dos filhos de Deus, porque todo filho de Deus vive livre, livre do pecado, livre da culpa. Aleluia. E quando nós vamos então agora para esse texto que nós lemos, queria trazer como tema do episódio de hoje a seguinte temática: foque no que Deus falou e vai. Foque no que Deus falou e vai. Aleluia. Vamos ao seu lado, ouça Deus e vai. Aleluia. A gente precisa focar no que Deus está falando. E precisamos ir, precisamos prosseguir. Muita gente fica num lugar de inércia, onde ouve Deus, mas não dá uma resposta.
fica num lugar de passividade, não se ativa dentro daquilo que Deus está falando. Quantas pessoas aqui já receberam tantas palavras de Deus, mas não estão se movendo diante do que Deus já falou? Nós precisamos ouvir Deus, mas nós precisamos nos mover diante do que Deus está falando, porque senão de nada adianta. Senão daí somos somente aqueles que são achados como curiosos, que só tem uma informação, mas que não se expõe para transformar aquilo que ouviu em realidade. É aquele que ouve, mas fica indiferente. O Senhor está levantando esses dias famílias, homens e mulheres, pais e filhos, que ouçam o Senhor e foque naquilo que Deus está falando, e vai, e prossegue, e faz acontecer o que tem que acontecer. Não se distrai com as muitas conversas, as muitas conversações. Nós precisamos silenciar as muitas conversas para ouvir a voz de Deus, para entrar nas conversas não na perspectiva do que estão falando, mas na perspectiva daquilo que Deus já falou. Vocês estão comigo? Faz sentido? Não é entrar na conversa e fazer parte daquela conversa e deixar as conversas entrar. É eu estar em Deus, ouvir Deus, e agora que eu ouço Deus, eu entro nas conversas. É diferente o impacto de eu fazer parte das conversações e eu ouvir Deus e vir agora fazer parte da conversa para trazer direção, orientação, posicionamento. Aleluia, queridos. As muitas conversações adoecem o coração. Se nós não ouvirmos Deus, nós vamos adoecer diante das conversações. Que conversações são essas? Notícias que a gente ouve diariamente. Conversas são picuinhas que nós vemos entre as relações. Nós precisamos ouvir Deus e a partir daquilo que Deus está falando, a gente dá uma resposta. Aleluia. A Bíblia diz que a volta do Filho do Homem, a volta de Jesus, será como nos dias de Noé. Aqui, quando fala para nós em Mateus 24, Jesus ele está falando aqui, é uma passagem escatológica, falando do fim, da volta de Jesus. Ele diz que as estações, quando começa a mudar, quando começa o fruto a brotar depois de seco, está falando que está surgindo uma nova estação, que algo está próximo. E assim é a vinda do Filho do Homem. Os sinais estão apontando a volta de Jesus. Os sinais estão o tempo todo apontando a volta de Jesus. E quando fala que seria como nos dias de Noé, qual era a realidade dos dias de Noé? As pessoas eram violentas, eram imorais, viviam para si e se esqueciam de Deus, ao ponto de Deus olhar a vista de Deus, como estava a criação, era: eu me arrependo de ter feito o homem, eu vou destruir o homem e os animais, vou destruir tudo. Mas a Bíblia diz que isso pesou no coração de Deus, e diante das vistas do Senhor, Ele identifica alguém diferente, alguém que não está perdido, intertido com aquilo que era a vida cotidiana, no sentido de se esquecer da eternidade, se esquecer do céu. Ele encontra um homem chamado Noé. Quem era Noé? Noé, ele descende de Enoque. Quem é Enoque? Enoque era um homem que andou com o Senhor a tal ponto que Deus o tomou para si. Ele descende desse homem. E agora Noé, quando ele nasce com a perspectiva de consolo, de ser consolação diante da realidade que estava. Consolação é ser uma resposta. Consolo vem do original da palavra paracletos, que é o Espírito Santo.
Então ele surge como uma resposta de consolação, ou seja, como uma resposta de alguém que será guiado pelo Espírito, e que não vai se deixar ser guiado pelas circunstâncias, ou pela realidade que a terra põe, ou determina, ou tenta trazer como definição. E então a Bíblia diz que ele tinha um diferencial. Olha o que a Bíblia destaca sobre ele. Ele era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ou seja, ele era alguém no meio da multidão que era diferente. Ele era alguém que não era guiado por ele, mas buscava ser guiado por Deus. Por que Noé era íntegro e justo? Justo, a palavra justo fala de expressões e atos de justiça, fala de coisas externas, atitudes. Integridade fala de algo que é dentro. Então Noé era alguém que era justo e íntegro entre os seus contemporâneos, ou seja, ele não tinha uma fala ou uma aparência que era diferente da sua essência. Muito pelo contrário, a aparência dele era um reflexo da essência dele. Ele era alguém íntegro, ele era alguém justo. Mas por que ele era íntegro e justo? Porque ele andava, a resposta está logo depois. Porque ele andava com Deus. Ele andava com Deus. Se queremos ter atitudes justas, termos expressões externas justas, e sermos íntegros dentro de nós, inteiros, porque tem gente que vive só pela metade, não vive com inteireza dentro daquilo que é o seu real propósito. Ele era alguém íntegro. Se a gente quer ser íntegro e justo, a gente precisa andar com Deus. A gente precisa perseverar em andar com Deus. E para você andar com alguém, você tem que ter disposição de tempo. Você tem que investir recursos. Você precisa se dispor de tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que você é. Ele andava com Deus. E toda a vida de Noé estava exposta diante de Deus, ao ponto de Deus destruir tudo, mas conservar ele e a família dele. A Bíblia diz que então agora Deus fala com Noé: Noé, eu vou destruir com dilúvio a terra, mas eu vou poupar você e a sua casa. Mas você vai construir uma arca, e essa arca, ela vai ser feita de tal madeira, ela vai ter tal medida, ela vai ter 3 andares, a porta vai ser no meio dela. E aqui então ele começa agora a dar uma visão do projeto para Noé. E a Bíblia diz que então agora Noé ouve tudo que Deus fala. Deus deu o projeto, a planta baixa de como fazer. Mas Noé não era carpinteiro, ele era agricultor. A família dele, ninguém era carpinteiro. Noé, agora diante do que Deus falou, ele questionou. Ele disse: Deus, eu não tenho capacidade. Deus, eu não tenho recursos para isso. Deus, acho que esse projeto não vai dar bom. Se o Senhor quer destruir a terra, se o Senhor está dando esse projeto, ele podia falar assim: esse projeto eu fazendo, eu vou me autodestruir, o dilúvio vai vir, eu vou entrar dentro, minha família vai naufragar. Ele podia dar várias desculpas, mas ele não deu desculpas. Ele só foi e fez, entrou na selva e começou a desbravar e fazer o que tinha que fazer. O recurso, a capacidade veio a partir do sim, naquilo que Deus já tinha falado. Sabe, Deus tem falado tanto com a gente nesses dias. Deus tem falado com você? Mas a pergunta que nós precisamos
carregar dentro de nós é o que eu estou fazendo com o que Deus está falando. Porque só ouvir o que Deus está falando e eu não responder, nada vai acontecer. Eu ficar dando desculpa da minha incapacidade, da minha falta de recurso, não vai nada acontecer. Eu preciso entender que aquele que falou comigo é fiel. Se ele me chamou, ele vai fazer. Nós vamos entender que as coisas do reino de Deus não é sobre nós, é sobre Ele. E quando nós nos colocamos à disposição dEle, Ele faz acontecer. Aleluia. Tem alguém comigo aqui, gente? Aleluia. Noé ouviu a voz de Deus e ele respondeu aquilo que Deus estava falando de forma imediata. Quantos aqui, queridos, que Deus já falou e você está falando assim: Deus, eu preciso de uma prova, me prova. Aí Deus já provou, daí fala: não, mas eu preciso de mais uma. Daí Deus já provou, mas mais uma. Não, mais uma. Até quando? Quando você vai provar do acontecimento, ao invés de ficar provando, Deus se coloca à disposição e deixa Deus fazer. Aleluia. Se Deus ele dá a visão, Ele não vai deixar faltar, queridos, provisão no sentido de capacidade para fazer o que tem que ser feito. Aleluia. A Bíblia diz que então agora Noé ouviu de Deus, e o maior desafio agora que ele estava respondendo aquilo que Deus falou, era agora comunicar para a família dele abraçar aquilo que Deus falou com ele. E a Bíblia diz que então, queridos, não teve nenhuma intercorrência de questionamento ou de alguém que se levantou contrário ao projeto que Deus tinha dado, porque eles conheciam quem era o pai, a esposa conhecia quem era o esposo, e se ele estava falando que Deus falou, deixem falar o que quiser, vai falar que a gente é louco, mas está tudo bem. O evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Aleluia, queridos. E eles começam a construir, e o povo começa a zombar daquilo que eles estavam agora se movendo para construir. Eles estavam agora juntos, unidos como família, fazendo o que Deus tinha falado. Sabe, queridos, a porcentagem hoje nas igrejas evangélicas é que se uma mulher ela se converte, ela vai ter um pouco mais de dificuldade de ganhar a casa toda. Não que não vá ganhar, mas a porcentagem do estudo fala que se o homem se converte, a casa dele toda se rende. A probabilidade é muito maior de quando o homem se converte. Por quê? Porque fala de posicionamento. É o homem assumindo o lugar do governo. Então agora todo mundo dentro de casa fala que ufa, glória a Deus, ele assumiu o lugar de missão. Aí todo mundo agora tem aonde olhar, tem uma missão a ser cumprida, a ser vivida. Noé, ele ouviu, ele comunicou à família, e agora juntos eles foram. A pergunta é: o que você tem vivido como família? Você tem conseguido ouvir Deus e compartilhado em família aquilo que é o projeto de Deus? Porque a arca que Noé constrói como projeto de Deus, na verdade ali é um objeto da salvação e da redenção da humanidade. Ou seja, um objeto de salvação e redenção. Cristo morreu na cruz, e a cruz então se tornou o objeto de salvação e redenção, porque Cristo morreu na cruz. Madeira na Bíblia fala sobre redenção. Então agora Noé com a família estava trabalhando com a madeira, estava sendo desenvolvido neles o que? A salvação. Desenvolvendo o que neles? Redenção.
E então a redenção da casa dele estava acontecendo, porque agora ele ouviu Deus, e ele estava se movendo no que Deus tinha comunicado. Quando a gente responde ao que Deus está falando, nós começamos a viver uma redenção na história. Nossa história começa a mudar, tudo começa a ser tocado por essa graça da voz de Deus, queridos, e tudo se transforma. Aleluia. Quantas famílias aqui da casa, queridos, que a gente vivenciou juntos. Alguns casais que eu vi, que viu filhos se perdendo, filhos vivendo realidades conturbadas, perdidos, desesperançados, entregue à droga, entregue aquilo que é totalmente fora da realidade de Deus, e perseverou na oração, acreditou, ouviu a voz de Deus e ficou com o que Deus falou, e não aquilo que os olhos estavam vendo. E hoje, com a graça de Deus, desfruta de toda a casa, servindo ao Senhor, ao ponto dessas famílias poderem dizer que eles servem ao Senhor, ou seja, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantos pais que conversei que estavam angustiados, que não sabia e desesperava. Muitas vezes quando cumprimentava na porta aqui, eu falava assim: até quando, pastor? Eu falava: só continua confiando e entregando. E hoje pode testemunhar a grandeza do poder de Deus, trazendo redenção para casa, para a família. Queridos, ouvir o Senhor traz redenção, muda história. Eu e você estamos aqui porque nós ouvimos Deus. E se deixarmos de ouvir, queridos, voltamos, parece que para o retrocesso. E a Bíblia diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem, mas daqueles que conservam a alma. Nós precisamos avançar, nós precisamos continuar. Queridos, não tem ninguém tão transformado que não tenha mais para ser transformado. Até Jesus voltar, queridos, nós estamos sendo tratados e transformados. Precisamos ouvir a voz de Deus. Lembro uma vez uma pessoa que eu fui conversar e eu tive que ajustar algumas coisas, que a língua estava maior do que ela. E eu lembro que essa pessoa pegou e falou, eu falei que ela precisava ser tratada, que ela precisava ser acompanhada, que ela precisava ser pastoreada, discipulada. E ela falou assim: não, pastor, sabe o que é? Faz mais de 30 anos que eu estou na igreja, nenhum pastor falou que eu preciso de tratamento, nenhum pastor falou que eu preciso ser transformado. Falei: uau, falei: vamos orar aqui para Deus te promover. Só faltou a auréola, anjo, querubim, porque não tem mais o que ser transformado. Quando nós não termos mais o que ser transformado, Jesus vai nos levar. Nós vamos todos os dias, queridos, ouvir o Senhor, ser tratado pelo Senhor e transformado pelo Senhor. Mas muitas vezes as pessoas não querem ouvir. As pessoas muitas vezes não estão abertas para ouvir. E a Bíblia diz que no final dos tempos chegaria o tempo em que sentiriam coceira nos ouvidos e iam se cercar de mestres que falam o que elas querem. Sabe, queridos, ouvir o Senhor não é ouvir o que quer, é ouvir o que precisa. Será que a gente está disposto a ouvir o que precisa? Noé ouviu o que precisava ser feito e ele fez. A gente precisa ouvir o Senhor e fazer o que tem que ser feito. Aleluia. Aleluia, queridos. Nós estamos em constante transformação. Nós vamos viver contínua transformação. Noé, com a sua casa, viveu redenção. Deus tem redenção para as nossas casas, para as nossas famílias e para a nossa vida. Mas para isso, precisamos estar dispostos a ouvir, mas mais do que ouvir, obedecer. Mais do que ouvir, nós precisamos obedecer. Jesus, ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem.
Aqueles que não ouvem, ele diz que não são ovelhas. Precisamos ouvir a voz do Senhor e seguir a voz do Senhor. Ovelha ouve a voz do pastor e ela segue. Bode não ouve. Bode dá cabeçada, bode grita. Bode tem dificuldade de ouvir. Agora a ovelha tem sensibilidade para ouvir e seguir a voz do bom pastor. E é isso que nós precisamos: ouvir a voz do Senhor como nosso bom pastor e supremo pastor, e seguir a voz dele. Aleluia. Na sua casa, busque viver andando com o Senhor, ao ponto de nos tornarmos justos e íntegros em tudo que somos, temos e fazemos, ao ponto de nós acharmos graça diante das vistas de Deus. O Senhor, ao olhar para nós, como Ele tem nos visto nesses dias. Pessoas que estão abertas para ouvir a voz dEle, ou que está tão agitado que não consegue, ouve muita coisa, mas não ouve o Senhor. Hoje nós temos a carência do silêncio, porque vivemos em um tempo barulhento. Quando não estamos em lugares barulhentos, estamos na frente do celular, ouvindo coisas. Precisamos silenciar mais. Noé era alguém que ouvia o Senhor. Precisamos ouvir o Senhor com a nossa casa e darmos uma resposta para aquilo que Ele está falando. Aleluia. Noé tinha identidade convicta, junto com a sua casa. Tinha propósito definido e missão sendo executada. A identidade está convicta? Seu propósito está bem definido? E a missão está sendo executada? A nossa missão, queridos, é amar a Deus acima de todas as coisas, e o nosso próximo assim como Ele nos amou. Aleluia. Amém, queridos. Foca naquilo que Deus está falando e vai. Deixem falar o que quiser. Ouça o Senhor e vai. Aleluia. Amém, queridos. Cuidado que a voz do povo não é a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, para que a voz não confunda a gente achando que é a voz de Deus. Amém.